Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso vídeo sobre séries aqui, na série de vídeos que a gente tem falado nesse canal aqui sobre sequências de séries, tá bom? Então, moçada, uma série, o que é uma série, né? Você tá falando de séries, a melhor maneira que a gente tem, como a gente já deve ter visto aí em algum do outro vídeo, é no contraste entre série, sequência e série, você tem que uma série seria uma soma, tá? Vou dar um exemplo mais banal aqui, que eu transformei uma sequência 2, 4, 8, 16 e assim por diante em uma soma 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 e assim por diante. Então isso aqui a gente considera uma série, tá bom? Porque agora você não tem mais uns elementos em fila, você está somando eles aí. E essa minha série aqui a gente nota desse jeito mesmo. Aqui, como lá na sequência, nós temos o termo geral da série, tá? E você também diz aqui que essa série aqui vai, na verdade, divergir. Por quê? Porque ela vai tender ao infinito, que significa que você, sempre que você imaginar um número, é possível imaginar um maior do que ele. Então, nessa minha série aí, você diz que ela é divergente. Por que é divergente, afinal de contas? Porque ela não para, vamos dizer assim, não se limita, né? Não tem um número real, um número finito, como, vamos dizer assim, uma barreira da sua soma. Isso aí acontece lá na progressão geométrica, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas por hora eu quero dizer o seguinte. Esse termo aqui também é o termo, a gente falava de A1, né? Vamos chamar de A1 esse aqui de A2 e assim por diante, tá bom? São os termos aí da sua série. Mas o mais importante não são só os termos da série. É uma sequência que eu formo a partir dessa série. Uai, como assim? Eu vou fazer uma sequência que é o seguinte, ó. Vou chamar de S1 o primeiro termo, que é igual a 2. Vou chamar de S2 o segundo termo de uma sequência, vou anotar a sequência depois no cantinho aqui, que é a soma do 2 mais 4. Olha, somei os dois primeiros termos. Vou chamar de S3 igual o 2 mais 4 mais 8. Aí você já entendeu a jogada. Se eu fizer isso indefinidamente, tá? Eu vou ter uma sequência, tá? No final das contas aí, do tipo S1, S2, S3, S4 e assim por diante. Eu vou chamar essa sequência de sequência, tá? S, que no final das contas vai ter uma fórmula aqui, um termo geral, que eu não sei qual que é ainda, mas eu estou transformando a minha soma em uma série de chamadas somas parciais. Somas parciais. Somas parciais. Cada uma dessas soma parcial significa que a primeira soma foi um termo só, a segunda dois termos, a terceira três termos e assim por diante, tá bom? Essas somas parciais formam uma sequência e essa sequência é que a gente analisa, tá? Para a gente poder dizer que se ela tiver um limite, se essa minha sequência aqui for para algum limite, um número L qualquer, a gente diz que aquela nossa soma S tem uma soma. Estranho, né? Não, nada estranho. Parece que é uma coisa óbvia que fica se repetindo. Mas a verdade é a seguinte: vamos lá fazer essas contas aí. Olha, aqui é 2. Aqui é 6. 2 mais 4 mais 8 vai dar 14. Não é isso aí? Então, gente, a sua sequência S aqui embaixo é a sequência 2, 6, 14. Se eu somar o próximo número, que é 16, no 14, eu vou ter 30 e assim por diante, tá? Isso aqui deve ter um termo geral, né? A gente fala, que eu não vou colocar aqui agora, porque eu não sei também qual que é. Mas observe que você está tendo com que esses números aqui, ó, cada vez crescendo mais, tá? E o termo geral me diria isso aí com mais clareza. Mas dá para a gente sacar que essa daqui, ela tende ao infinito
essa sequência tende ao infinito. E quando essa sequência tende ao infinito, a gente diz que a minha soma, tá? Ela é uma soma infinita, ou ela também é divergente, tá bom? Agora, eu vou dizer para vocês, dificilmente a gente vai usar esse tipo de análise aqui, ó. Esse tipo de análise aqui que eu estou colocando para vocês, que seria aquela análise matematicamente correta, para poder dizer se uma soma, tá, uma série tem uma soma ou não. A gente encara, na verdade, é tentar descobrir direto aqui para onde que esse troço vai. Então, se a gente sabe disso, a gente vai tentar fazer isso nessa daqui, ó. Vou colocar mais uma de exemplo para vocês. Olha lá, essa daqui é legal. Ó. Vamos começar a somar aquilo que a gente já conhece com muita, já quase tradicional, né? Com muita clareza. Aqui a gente vai ter uma soma aí de coisas desse tipo, tá? E assim por diante. Moçada, se eu, olha só, agora isso aqui é coisa estranha. Não, não é tão estranho se você parar para pensar um pouquinho. Se você tivesse só sequência, esse troço, essa sequência, ia tender a zero. Porque cada termo está cada vez menor do que o anterior, tá bom? Porém, quando você passa a somar essa minha sequência, você não vai mais para o mesmo número. Para onde que você acha que você vai isso daí? Olha, se você fizer a soma parcial, você tem uma sequência que parece que vai para algum lugar. A soma 1 é 1. S2 é igual a 1 mais meio, é 1 mais 0,5. 1,5. S3 é 1,5 mais 1 quarto, é 1,5 mais 0,25, 1,75. O S4 é 1,75 mais 0,125 dá 1,875. Você já está começando a entender. Eu anotei aqui, num cantinho aqui, alguns outros números, ó. Eu anotei o S5, eu fiz essa conta aqui antes, tá? 1, se eu fiz direitinho, né? Vocês têm que conferir porque eu sou ruim de conta. S6, 1,96875. O S7 é igual a 1,9. Eu peguei mesmo a calculadora e fui fazendo. Né? Quando cheguei no S7 eu já estava somando os 7 primeiros termos. Nem tão escrito ali em cima. 4, 3, 7, 5, S8 significa que eu somei os 8 primeiros termos e eu achei 1,9921875. Tá um exercício para vocês saber para onde que esse negócio está indo, né? Se eu fiz as contas certas. Olha só. E se esse troço aqui vai para um S infinito, se eu somar todo mundo, será? Eu consigo um S infinito? Não, não consigo somar todo mundo. Eu consigo dizer para onde que vai a soma S. Você acha que está tendendo para onde? A tendência é... Não podemos afirmar isso, tá, gente? Não podemos afirmar isso logo de cara. Mas aparentemente esse troço está indo para 2. Ou seja, não passa de 2. Ou seja, 2 seria o limite dessa soma aqui, tá? A gente chama isso aqui de limite, né? Como a gente está aí acostumado já com esse palavreado, você não vai se espantar. É de verdade, essa soma, se eu somar toda essa galera, isso daqui, se o processo fosse possível, o infinito ser realizado, você realizaria a soma de todo mundo dando 2. Mas não é essa a noção que você tem que ter. O limite tem que ser pensado como algo do qual as coisas se aproximam cada vez mais, mas não chegam lá, tá? Por causa do processo infinito. Então, na prática, a galera acha que o processo infinito terminou, que é um absurdo, e ele deu 2, tá? Deu 2, somou tudo. O pessoal fala de somou tudo, deu 2, tá? Então não é nada cabeludo pensar desse jeito. Mas o mais interessante é uma pergunta que eu quero fazer para você agora.
Como achar isso aqui? Como achar esse número? Como é que eu acho isso? Como encontrar o limite, né? Como saber, na verdade, isso aqui não vai passar de 2 um pouquinho. Podia ficar 2,01, tá? É porque é o seguinte, esse aí de cima é fácil. Esse daí é muito fácil porque ele é uma progressão geométrica para cada um dos termos dele. E existe uma maneira de você somar os termos na progressão geométrica. Olha só, na PG. Na PG, que é aquela que a gente colocou ali. Progressão 1, 2, 1 quarto, 1 oitavo e assim por diante, tá? Essa é a nossa progressão geométrica. Você lá no ensino médio, você aprende a chamada soma da PG. Soma da progressão geométrica. E você tem aqui agora uma formuleta. Seria S é igual ao meu termo, primeiro termo, a 1 sobre 1 menos Q. E um exercício seu é descobrir da onde que veio isso. Da onde que veio isso. É muito simples, tá? Quem quiser, entre em contato comigo, eu te explico. Mas se você der uma olhadinha em qualquer lugar, soma de uma PG, você consegue deduzir essa fórmula aí com 3 linhas. 3 ou 4 linhas, se você quiser escrever bonito. Mas então, olha só, aquela soma da PG, na verdade, está escondendo uma série em progressão geométrica, tá? O que você vê como soma de PG, na verdade, é você fazer aquilo que a gente fez ali em cima. Em vez de enfileirar os números, eu saio somando todo mundo, tá? Então você torna a sua progressão geométrica em uma soma, que é o que a gente interessa, e essa daqui a gente usa aquela formuleta ali em cima. Então a formuleta diz o seguinte, eu vou colocar meu A1 aqui em cima, vou colocar 1 menos Q, quem que é meu Q? Daqui para cá, tá? Ou daqui para cá, se você quiser, lá em cima, ó. Daqui para cá eu multipliquei por 1/2, né? Então se é ele, o meu Q, eu coloco ele aqui. Essa conta toda dá 1 sobre 1 menos metade da metade. Fazendo essa continha, você acha 2, que é o que a gente queria, que é o que a gente percebeu para onde ia. E eu fiz essa pergunta aqui, ó. Como é que eu vou achar esse número? Como encontrar o limite de uma soma? Essa é a pergunta. Como encontrar o limite de uma soma qualquer aí que aparece para você, mesmo com fórmula, tá? E eu vou te dar a desalentadora resposta. A desalentadora resposta é que, para alguns casos, olha, uma progressão geométrica, tá? Você tem aí uma fórmula para a soma. Essa soma daqui, ó, com uma fórmula do jeito que você vê aí, que é o que você precisa procurar, nem sempre está à sua disposição, tá? Então, desalentadoramente, para a maioria das nossas séries, a maioria que eu quero dizer assim, ó, a maioria de quase tudo mesmo, tá? Quase tudo. Para a maioria das séries, tá? Não existe regra, não existe fórmula. Não existe fórmula. Essa é a questão central do nosso problema que a gente tem aqui com as nossas séries. As somas das séries são coisas verdadeiramente misteriosas para a maioria delas, tá? E existem séries que até hoje ninguém sabe para onde vai. Ninguém conhece o limite e algumas você não sabe sequer se convergente ou divergente. E a gente vai ter que estudar caso a caso. O problema então é ir caso a caso ou categoria a categoria. Olha só, isso aqui que eu escrevi, categoria a categoria, significa que, na verdade, algumas séries são categorizadas dentro de grandes grupos. Por exemplo, a progressão geométrica é uma categoria. São várias, são infinitas progressões geométricas e ela faz um conjunto aí que tem uma fórmula. E existem outras categorias, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha numa ou outra delas aqui para frente e vai dar uma ideia como é que a gente pode calcular
aí nós tentativamente, existem livros e livros sobre como é que você chega a uma soma, né, de uma série qualquer. Mas galera, o problema de hoje é saber isso daqui, ó. Esse é o exercício do dia, é você encontrar por que a minha soma, a minha PG faz essa soma. Isso aqui vai requerer que você dê um pulinho nos livros lá do ensino médio, dá uma olhadinha e tenta entender o que foi feito, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não perca, vai ser interessante falar de uma chamada série harmônica e eu vou falar também no próximo vídeo chamado teste da comparação. Estou me lembrando aqui. Teste da comparação é uma das maneiras de você dizer se uma série vai somar ou não, tá? Um grande abraço e até mais.